antes de tudo, eu quero mostrar aqui para vocês os pilares da nova era, que eu acho bem interessante. Antes de falar sobre multidimensionalidade, vamos falar desses pilares? Quais são esses pilares e por que eles são tão importantes? Então, liberdade, alegria, amor, beleza e multidimensionalidade são os 5 pilares quando nós falamos da Era da Luz. Então, quando a gente entra nessa força do raio opalino, é um momento de nos abrirmos para o que tem de mais transcendental, de mais novo, de mais sutil dentro das energias planetárias, porque é para lá que nós estamos indo. Enquanto consciência humana, nós estamos saindo de uma terceira dimensão mais densa e adentrando, então, nas aberturas multidimensionais. Por isso, a importância da gente saber sobre as 12 dimensões do nosso ser, para onde nossa consciência pode ir. Então, são formas bem especiais da gente poder ir se preparando cada vez mais para irmos rumo a níveis cada vez mais sutis. Falando então desses 5 pilares, perceba que tudo que for ao contrário disso está vibrando numa velha energia. Tudo aquilo que te aprisiona, que te traz sistemas hierárquicos, tudo aquilo que te traz medo, tudo que traz tristeza, tudo que te remete a coisas densas, brutas, tem a ver com velhas energias que nós precisamos ir abandonando enquanto consciência humana. Tudo aquilo que te aprisiona na terceira dimensão em termos densos não tem a ver com as novas energias planetárias que já estão disponíveis há décadas para nós, e isso já está cada vez mais acelerado. Quanto mais nos abrimos para essas novas energias, mais rápido é o nosso processo de evolução, de desenvolvimento, de aprimoramento. A vida se torna cada vez melhor, mais alegre, mais feliz. Agora sim, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão das múltiplas dimensões do nosso ser, ou seja, aonde nossa consciência pode ir, até onde será que ela pode ir? Para isso, a gente precisa entender sobre as dimensões. Então, vamos começar com aquelas dimensões que a gente já conhece, que são a terceira e a quarta dimensão. Então, terceira dimensão, aqui, mundo físico, corpo físico, ela é mais densa e é onde a gente pode desenvolver, então, o nosso ser para todos os aprimoramentos. Então, temos um corpo físico para, então, podemos estar em um mundo físico e fazer os nossos aprendizados. Terceira e quarta dimensões são aquele plano inferior da criação. E é onde a gente joga o jogo da separação. Então, são as únicas dimensões em que nós nos sentimos separados do todo e do espírito. Então, agora é hora de acabar com esse jogo, porque nós jogamos super bem. Se precisávamos realmente nos desconectar para fazer os aprendizados, nós já fizemos isso. Agora é o momento de voltar. Todas essas informações que eu vou passar agora fazem parte de um livro que se chama O Corpo de Luz, ou melhor, o que é o corpo de luz, que é uma sintonia, uma canalização do arcanjo Ariel. Você pode baixar o PDF desse livro, bem interessante. E nesse livro ele comenta, então, que esse jogo da separatividade é como um elástico. Então, nós fomos estendendo, esticando este elástico ao nível máximo. E agora, então, esse nível máximo é o nível da densidade máxima e da separatividade máxima. E agora, esse elástico soltou e nós estamos voltando rapidamente ao que é natural nosso, que é, então, entrarmos em conexão
com o todo e com as outras dimensões, fazer essa viagem multidimensional que nós podemos. Está cada vez mais fácil adentrarmos nesses outros níveis. Por isso, precisamos conhecer. Então, para que nosso planeta e as consciências dos seres vivos, os seres humanos, possam evoluir, nós precisamos voltar, então, a esse nível de mais sutileza, que daí nos propicia o processo de ascensão verdadeiramente. Então, a quarta dimensão é aquela dimensão do corpo astral, em que nós nos projetamos quando nós dormimos. Quando dormimos e fazemos projeção astral, que não estamos no sonho, não estamos sonhando, ou seja, sonho significa nós estarmos conectados a memórias, associações do dia que nós tivemos, aquele mergulho no inconsciente. Mas, no meio desse nosso dormir todas as noites, muitas vezes, a maioria das vezes, nós nos projetamos no nível astral, que é a quarta dimensão. Nesse nível, ele tem várias camadas, as camadas mais sutis e as camadas mais densas também do astral. Então, astral negativo e astral positivo. No astral, então, negativo, por exemplo, aquele nível, um dos níveis do astral negativo é o umbral, que dentro da doutrina espírita se fala tanto, que é uma zona muito densa, de ainda muita provação, de sentimentos ainda muito densos, né? Os seres que estão ali presos estão ainda num processo de limpeza, de purificação. E os níveis mais sutis do plano astral é de leveza já, é quase chegando a uma quinta dimensão. A questão é que na quarta dimensão, então, ainda há dualidade, assim como há dualidade na dimensão também que nós vivemos com o corpo físico, que é a terceira dimensão. Essas duas dimensões, então, fazem parte do jogo da separatividade e da dualidade, claro, escuro, bem e mal. Tudo isso faz parte do nosso aprimoramento. Próximo nível é, então, conectado à quinta dimensão. Corpo de luz cristalino. A gente já falou sobre o corpo de luz e muitas vezes nós já temos um corpo de luz e nós decidimos vir para a terceira dimensão como obreiros da luz. Então, ou seja, já passamos por esse jogo de separatividade, já conhecemos bem, já nos aprimoramos bem, mas mesmo assim decidimos, como sementes estelares, como trabalhadores da luz, vir para uma terceira dimensão para ancorar as novas energias de um planeta que está em ascensão. Esse corpo de luz faz parte, então, de várias cidades de luz, dimensões de luz, em que existe essa possibilidade de você viver somente na luz. Vários níveis estão conectados com essa quinta dimensão, várias raças, vários planetas já ascensionados e que não tem mais esse nível de terceira dimensão, que é de dualidade, e sim de quinta dimensão para cima. Então, nesse nível de quinta dimensão para cima, existem muitos seres de luz que nos acompanham para também nos auxiliar nos nossos processos aqui da terceira dimensão. Então, a partir da quinta dimensão, não existe mais dualidade, é somente luz, amor, e aqui se começa a viver plenamente as questões, então, da espiritualidade. Então, a espiritualidade é o ponto-chave. Todos vibram nessa questão. Então, somos ali mestres e seres multidimensionais quando estamos somente na quinta dimensão, voltados totalmente, então, para as questões do espírito. Indo em frente, nós temos daí a sexta dimensão, que é, então, uma dimensão
de matrizes dos padrões de DNA para a criação de todos os tipos de espécie, inclusive a espécie humana. É constituída, sobretudo, de cores e tons, é a dimensão na qual a consciência cria através do pensamento. Então, não necessariamente aqui nós temos um corpo, só se criarmos um corpo, mas aqui o pensamento é ativo e vivo, criamos através então da consciência, mas então não temos um corpo exatamente para essa dimensão. Aqui nós podemos também acessar quando dormimos, quando então fazemos a nossa projeção de consciência e podemos atingir esse nível onde é puro pensamento e consciência. Próximo nível, 7ª dimensão. Então, aqui é a da criatividade pura, da luz, do tom, da forma, da pura expressão. É o plano do aperfeiçoamento infinito. É o último plano em que nós vivemos como indivíduos. Ou seja, ainda é um plano em que nós podemos nos entender como um eu. E não estamos ainda na dimensão que seria da 8ª para cima, em que já é uma dimensão ligada ao nós. Já vamos falar sobre isso. Então, aqui há já uma dificuldade de manter o senso de indivíduo, mas ainda podemos ter. Nesse nível, nós podemos então sentir tudo o que a luz pode nos trazer para este plano, devido ao seu alto nível de pureza e de luminosidade. Na 8ª dimensão, porém, daqui para frente, é a dimensão, então, do grupo, do nós. Então, é a dimensão da mente grupal, caracterizada pela perda de senso do eu. Então, muitas civilizações que já vibram também na 8ª dimensão, elas estão conectadas a esse senso de união, de grupo que pensa junto e que age junto. Algo bem especial que estamos nos abrindo. Então, até mesmo aqui estando em 3ª dimensão, nós já vamos cada vez mais recebendo essas emanações e esses influxos de energia de outras dimensões. Então, muitas vezes falamos, escutamos sobre somos todos um. É nesse sentido que a gente quer dizer de mente grupal, porque nós somos. Então, se todos estão bem, o planeta só vibra em positividade. Se tem alguém que não está bem, todos receberão essa mesma informação. Então, a importância de entender a força do grupo faz com que a gente possa evoluir mais rapidamente também, em termos de 3ª dimensão. 9ª dimensão é o plano da consciência coletiva dos planetas, dos sistemas estelares, das galáxias e dimensões. Então, não há espaço para a consciência do eu, e sim a consciência do todo. Então, imagine só que você se torna tão amplo que começa a abranger tudo. E você tem como... Se a gente pudesse fazer uma brincadeira, né, do que significaria a 9ª dimensão, você teria a consciência de uma galáxia, por exemplo. Essa é mais ou menos a possibilidade de entendermos ali uma 9ª dimensão. 10ª dimensão, aqui nós vamos começando a entrar, então, naqueles aspectos do plano divino, do plano da criação superior. 11ª e 12ª dimensões. Então, aqui é que vem a fonte dos raios cósmicos, a morada do que chamamos Elohim,
São seres de luz de altíssimo nível, onde são traçados novos planos de criação, que depois são enviados para os níveis intermediários de criação. Os Elohims cuidam da criação, até mesmo de novos planetas, de novos seres. O senso do eu pode ser preservado nesse nível, mas não é exatamente o mesmo senso que se está acostumado na terceira dimensão. Na 11ª, é aquela que antecede a formação da luz, o ponto anterior à criação. É o plano, então, dos arcanjos. Então, é um nível dimensional extremamente elevado, e aqui há uma expectativa enorme, como, por exemplo, o momento em que antecede um espirro ou um orgasmo. Então, a energia ela é intensíssima nessa 11ª dimensão. E aí, ela antecede a próxima dimensão, que é o ponto 1, onde toda consciência vê a si mesma como sendo totalmente una com tudo que existe. Não há nenhuma espécie de separação, a sensação é de total união com a força do Criador. Quando daí experienciamos essa dimensão, jamais vamos poder manter o mesmo nível de separatividade como anteriormente. Então, é como se diz, quando uma mente se expande, ela não volta mais a seu estado primeiro. Então, sempre, cada vez mais, essas expansões vão ficando cada vez maiores, sem, então, regredirmos, até o ponto em que entendemos o que é estar conectado com a fonte maior de Deus Pai, Deus Mãe. Uma forma de dizer a fonte, de explicar o que é a fonte. Bem, então aqui trouxe esses ensinamentos, essas informações, para que você já vá se ampliando, se expandindo. Existem formas de a gente ir cada vez mais se abrindo a essas dimensões, acelerando esse percurso. Por isso, a terceira parte agora do Acenda a Sua Luz vai ser falar sobre uma das possibilidades, que é justamente a ativação da glândula pineal. Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Um grande abraço, até daqui a pouco.